Sejam todos bem-vindos ao canal de leitura da Inês. Sintam-se à vontade para dar likes, compartilhar o conteúdo e se inscrever no canal. Lembrem de ativar o sininho para receber notificações de novos vídeos de leituras de histórias interessantes. As 1001 Noites, do 121ª noite. O príncipe Camaralzaman, instruído por Marzavan sobre o que devia fazer e munido de tudo o que convinha a um astrólogo, caminhou para a porta do palácio do rei da China. Parando ali, gritou na presença da guarda e dos porteiros: "Sou astrólogo e venho curar a princesa Badura, filha do grande e poderoso monarca Gaiur, rei da China, com as condições impostas por sua majestade de desposá-la, se conseguir, ou de perder a vida, se falhar." A novidade atraiu num instante verdadeira multidão em redor do príncipe Camaralzaman. Com efeito, havia muito tempo que não se apresentava médico, nem astrólogo, nem mágico, após tantas trágicas execuções. Supunham todos já não haver mais no mundo astrólogos, ou pelo menos os não ter tão doidos. Diante do formoso aspecto do príncipe, do seu ar nobre, da mocidade que lhe transparecia no rosto, não houve quem dele não se apiedasse. "Que ideia é a vossa?" perguntaram-lhe os que estavam mais perto. "Por que expondes dessa maneira a um triste fim uma vida cheia de belas esperanças? As cabeças cortadas que vistes nos muros da cidade não vos horrorizaram? Em nome de Deus, abandonai o vosso plano insensato e retirai-vos." Aquelas censuras o príncipe Camaralzaman fez ouvidos de mercador, e em vez de dar atenção àquela gente, notando que ninguém se decidia a fazê-lo entrar, repetiu o que já dissera com uma segurança que fez estremecer a todos. E todos exclamaram: "Está resolvido a morrer, e Deus que tenha piedade da sua juventude e da sua alma." Camaralzaman tornou a repetir as palavras, e enfim o grão-vizir veio pessoalmente ao seu encontro, a mando do rei da China. O ministro levou Camaralzaman à presença do rei. Mal o príncipe o divisou sentado no trono, prostrou-se e beijou o chão aos seus pés. O rei, que dentre todos os que a presunção desmedida levara aos seus pés, jamais vira um que merecesse a atenção de um olhar, apiedou-se de Camaralzaman em vista do perigo a que se expunha. Ordenou-lhe que se aproximasse e se sentasse ao seu lado, e disse-lhe: "Jovem, custa-me crer que tenhais adquirido com a vossa idade bastante experiência para ousar empreender a cura de minha filha. Gostaria que conseguisseis, e vô-lo daria por esposa não somente sem aversão, mas até com a maior alegria deste mundo, enquanto a teria cedido com enorme desgosto a qualquer um dos que vos precederam. Mas declaro-vos com dor, aliás, que se falhardes, a vossa mocidade e o vosso ar de nobreza não impedirão que eu vos mande cortar a cabeça." "Senhor", respondeu o príncipe Camaralzaman, "devo dar-vos os meus agradecimentos pela honra que me concedeis e pela bondade que demonstrais para um desconhecido. Não vim de um país tão distante para não cumprir o que a mim mesmo prometi. Que não diriam da minha leviandade, se abandonasse tão generoso plano após tantas fadigas e tantos perigos?
Vós mesmo não perderíeis a estima em que já me tendes? Se devo morrer, Senhor, morrerei com a satisfação de não ter perdido tal estima após tê-la merecido. Suplico-vos, pois, não deixar-me mais na impaciência de dar a conhecer a exatidão da minha arte, mediante a experiência que estou pronto a realizar. O rei da China ordenou ao eunuco, guarda da princesa Badura, que se achava presente, conduzir o príncipe Camaralzaman ao aposento de sua filha. Antes de deixá-lo sair, repetiu-lhe que tinha ainda tempo de abandonar a tarefa. Mas o príncipe não o ouviu, seguindo o eunuco com resolução, ou antes, com espantoso entusiasmo. O eunuco levou o príncipe Camaralzaman e quando chegaram a uma longa galeria, ao fim da qual se situava o aposento da princesa, Camaralzaman, vendo-se perto do objeto que tantas lágrimas lhe fizera verter e pelo qual havia tanto tempo que suspirava, apressou o passo, pondo-se na frente do eunuco. O eunuco também apressou o passo, mas teve trabalho para alcançá-lo. "Aonde vais tão depressa?" perguntou-lhe, segurando-o pelo braço. "Não podeis entrar sem mim. Deveis ter muita vontade de morrer para correr tão rapidamente em direção à morte. Nenhum dos astrólogos que vi antes demonstrou tamanha pressa." "Meu amigo", respondeu o príncipe Camaralzaman, fitando o eunuco e ajustando o seu passo ao dele, "é porque os astrólogos de que falas não estavam certos da sua ciência, como eu estou da minha. Sabiam que perderiam a vida se falhassem, e não sabiam se teriam êxito. É por isso que tinham razão de tremer ao se aproximarem do lugar aonde vou, e onde estou certo de que encontrarei a minha felicidade." Nesse instante chegaram à porta. O eunuco a abriu e fez entrar o príncipe numa grande sala, de onde se ia ao quarto da princesa. Antes de entrar no quarto, o príncipe Camaralzaman parou e, falando mais baixo do que antes, com medo de que o ouvissem no aposento da princesa, disse ao eunuco: "Para te convencer que não há presunção nem capricho, nem ardor de mocidade no que pretendo levar a termo, deixo-te uma escolha. O que preferes? Que eu cure a princesa na tua presença ou aqui, sem prosseguir mais e sem haver?" O eunuco, espantado com a segurança do príncipe, deixou de escarnecê-lo e, falando-lhe com seriedade, disse-lhe: "Pouco importa que seja lá ou aqui, de qualquer maneira adquirireis glória imortal, não somente nessa corte, mas também em todo o mundo." "Será melhor então", respondeu o príncipe, "que a cure sem vê-la, a fim de que tu possas provar a minha habilidade. Apesar da impaciência que tenho de ver a princesa de tão alta categoria, que deve ser minha esposa, em consideração por ti, privar-me-ei por alguns instantes de tal prazer." Como trazia tudo quanto distinguia um astrólogo, escolheu papel e tinta e escreveu o seguinte bilhete à princesa da China: "Bilhete do príncipe Camaralzaman à princesa da China. Adorável princesa, o ardente príncipe Camaralzaman não vos fala dos indizíveis males que o atormentam desde a noite onde os vossos encantos lhe fizeram perder uma liberdade que ele decidira conservar por toda a vida. Diz-vos apenas que vos entregou então o coração enquanto dormíeis. Encantadora,
um sono importuno que o privou do vivo esplendor dos vossos belos olhos, apesar dos esforços feitos para vos obrigar a abri-los. Ousou até entregar-vos o seu anel como sinal de amor e pegar o vosso em troca, que vos envia agora com esse bilhete. Se vos dignardes devolvê-lo como penhor recíproco do vosso, julgar-se-á o mais feliz dos amantes. Se não, a vossa recusa não o impedirá de receber o golpe da morte, com tanto maior resignação por recebê-lo, em virtude do amor que vos dedica. Aguardo a vossa resposta na antessala. Quando o príncipe terminou o bilhete, fez com ele um pacote, onde colocou o anel da princesa, sem que o eunuco visse, e entregando-o ao eunuco, disse-lhe: Amigo, leva isso à tua ama. Se não ficar curada, levando o bilhete e vendo o objeto que o acompanha, permito que digas ser eu, o mais indigno e imprudente de todos os astrólogos que já existiram, que existem e existirão. O dia obrigou Sherazade a calar-se, mas ela prosseguiu a história na outra noite, dizendo ao sultão da Índia: do 122ª noite. O eunuco entrou no quarto da princesa da China e, apresentando-lhe o pacotinho que o príncipe Camaralzaman lhe enviava, disse-lhe: Princesa, um astrólogo mais temerário que todos os outros, se não me engano, acaba de chegar e pretende que vós estareis curada assim que lerdes esse bilhete e virdes o que está dentro do pacote. Muito desejaria eu que ele não fosse mentiroso nem impostor. Badula pegou o bilhete e abriu-o com bastante indiferença. Mas quando viu o anel, quase não se deu o trabalho de terminar a leitura. Levantou-se com precipitação, rompeu a corrente que a prendia, correu à porta e abriu-a. A princesa reconheceu o príncipe e ele a ela. Imediatamente precipitaram-se um ao encontro do outro, abraçaram-se ternamente e, sem poderem falar, no excesso de sua alegria, olharam-se longamente, admirados de se reverem após aquela noite. A ama que acorrera levou-os ao quarto, onde a princesa devolveu o anel ao príncipe. Tomai-o, disse-lhe, eu não poderia ficar com ele sem devolver o vosso, que quero guardar comigo por toda a vida. Nenhum dos dois anéis poderia estar em melhores mãos. Entrando, o eunuco fora avisar o rei da China do que acabava de se passar. Senhor, disse-lhe, todos os astrólogos, médicos e outros que ousaram empreender a cura da princesa até agora não passaram de ignorantes. Este último não se serviu de magia, nem de espíritos malignos, nem de perfumes ou de outra coisa qualquer, e curou-a sem vê-la. Contou-lhe depois como se verificara a benéfica mudança. E o rei, agradavelmente surpreso, dirigiu-se imediatamente ao aposento da princesa para abraçá-la. Em seguida, abraçou também o príncipe. Pegou-lhe a mão e, pondo-a sobre a da princesa, disse-lhe: Feliz estrangeiro, quem quer que sejais, mantenho a minha promessa e dou-vos minha filha por esposa. Só de vê-lo, porém, não é possível que eu me convença de serdes o que apresentais. O príncipe Camaralzaman agradeceu ao rei nos termos mais submissos, para melhor lhe demonstrar todo o seu reconhecimento. Quanto à minha pessoa, senhor, prosseguiu, é verdade que não sou astrólogo, como bem vistes.
Tomei as vestes do astrólogo para melhor conseguir merecer o elevado apoio do mais poderoso monarca do mundo. Nasci príncipe, filho de rei e de rainha. O meu nome é Camaralzaman e meu pai chama-se Schahzaman. Ele reina nas conhecidíssimas ilhas de Khaledan. Depois narrou a sua história e deu-lhe a conhecer a origem maravilhosa do seu amor pela princesa, justificado pela troca de anéis. Quando o príncipe Camaralzaman terminou, disse o rei: "História tão extraordinária merece ser transmitida à posteridade. Faloei, e depois de depositar o original nos arquivos do meu reino, torná-la-ei pública, a fim de que o meu país passe para os outros." A cerimônia do casamento realizou-se no mesmo dia e houve festas solenes em toda a China. Marzavan não foi esquecido. O rei da China concedeu-lhe acesso à corte, honrando-o com um cargo e com a promessa de elevá-lo posteriormente a outros mais consideráveis. O príncipe Camaralzaman e a princesa Badura, ambos radiantes, gozaram as delícias do himeneu durante vários meses. O rei da China não deixou de provar sua alegria por meio de festas constantes. Em tais prazeres, o príncipe Camaralzaman teve certa noite um sonho, onde lhe pareceu ver o rei Schahzaman, seu pai, no leito, prestes a entregar a alma e a dizer: "Esse filho que tão carinhosamente criei, esse filho me abandonou e é a causa da minha morte." O jovem despertou com um grande suspiro que acordou a princesa, e esta lhe perguntou o motivo. "Ai de mim!" exclamou o príncipe. "Talvez, enquanto falo, meu pai já não viva mais", e contou-lhe por que o perturbava tão triste pensamento. Sem lhe falar do que pensara naquele instante, a princesa, que só buscava agradar-lhe e que notou que o desejo de rever seu pai poderia diminuir o prazer que ele sentia em viver com ela em país tão distante, aproveitou-se do mesmo instante da oportunidade de falar com o rei da China. "Senhor", disse-lhe, beijando-lhe a mão, "tenho de pedir-vos uma graça e suplico-vos que não a negais. Mas para que não julgueis que a peço por solicitação do príncipe meu marido, asseguro-vos de que ele nada sabe. Permiti que eu vá com ele visitar o rei Schahzaman, meu sogro." "Minha filha", respondeu o rei, "por maior que seja a tristeza que me causa a vossa ausência, não posso desaprovar tal resolução. Ela é digna de vós. Apesar de tão longa viagem, ide, mas com a condição de só vos demorardes 1 ano na corte do rei Schahzaman. O rei Schahzaman concordará que procedamos assim e que eu e ele vejamos de tempos em tempos, ele o filho e a nora, e eu a filha e o genro." A princesa anunciou o consentimento do rei da China ao príncipe Camaralzaman, que muito se alegrou, agradecendo-lhe mais aquela prova de amor. O rei da China deu ordem para os preparativos da viagem. Quando tudo ficou pronto, partiu com eles, acompanhando-os parte do percurso. A separação fez-se com lágrimas de ambos os lados. O rei abraçou-os ternamente e, após pedir ao príncipe que amasse sempre a princesa, permitiu-lhes prosseguir a viagem e voltou para sua capital. O príncipe Camaralzaman e a princesa Badura mal enxugaram as lágrimas, só pensavam na alegria do rei Schahzaman quando pudesse vê-los e abraçá-los, e na deles. Depois de 1 mês de viagem, chegaram a uma planície enorme,
com grandes árvores espaçadas que proporcionavam agradabilíssima sombra. Fazendo calor excessivo naquele dia, o príncipe julgou conveniente acampar e transmitiu à princesa o seu desejo. Ela concordou, pois tinha a intenção de propor-lhe a mesma coisa. Apearam-se num belíssimo lugar, e quando a tenda foi erguida, a princesa, que se achava sentada à sombra, entrou, enquanto o príncipe dava as suas ordens para o resto do acampamento. A fim de estar mais à vontade, mandou ela que lhe tirassem o cinto deposto pelas escravas ao seu lado, após o que, fatigada, adormeceu. Quando tudo ficou pronto no acampamento, o príncipe rumou para a tenda e, vendo que a princesa dormia, entrou e sentou-se sem fazer ruído, esperando talvez dormir também. Pegou o cinto da princesa, contemplou demoradamente os diamantes e os rubis que o ornavam e descobriu uma bolsinha costurada no tecido e fechada por um cordão. Tocando-a, sentiu alguma coisa resistente. Curioso em saber o que era, abriu-a e dela tirou uma cornalina, gravada com figuras e caracteres que lhe eram desconhecidos. Essa cornalina, refletiu, deve ser bem preciosa. Minha princesa não a traria consigo com tão grande cuidado, se assim não fosse. Com efeito, tratava-se de um talismã presenteado pela rainha da China à princesa, para torná-la venturosa enquanto a trouxesse consigo. Para melhor ver o talismã, o príncipe saiu da tenda escura e quis examiná-lo à luz do dia. Enquanto o segurava com a mão, um pássaro, de súbito, lhe arrancou. O dia já estava aparecendo quando Sherazade acabou de dizer as últimas palavras. Calou-se, portanto, mas continuou a história na noite seguinte, dizendo ao sultão Shahriar